Professor, Trump contra o mundo. Como a guerra tarifária abalou o comércio global e semeou incertezas no mercado. Essa guerra tem data final, professor? Olha, Flávio, a primeira coisa importante é dizer que o Trump não enganou ninguém. Ninguém. Quem votou no Trump sabia o que ele ia fazer. Ele está sendo fiel a toda a campanha eleitoral que fez no ano passado. Sim. Né? Tudo que ele disse que faria do ponto de vista comercial, ele fez. O First America, né? Primeira América, parecido com a política do grande porrete do século XIX, era América para os americanos e ponto final, né? Tentando fechar a economia numa essência mais nacionalista e protegendo o produto nacional, criando inclusive barreiras alfandegárias para a entrada de produtos estrangeiros no território americano. Então, o que ele prometeu, ele cumpriu. A gente só não sabia que ia ser dessa forma como tem sido. Sim. Porque tem sido um jogo de idas e vindas. Ele estipula uma taxa, o país faz uma retaliação, ele volta atrás. E ele voltou atrás em vários momentos. Com o Canadá, com o México. Depois recalculou essas taxas. Saiu de 24% para 10%. Na semana passada apresentou uma tabela, bem didática, inclusive, taxando bilateralmente cada uma das nações que comercializa com os Estados Unidos e que tem um bom volume. Por exemplo, no caso do Brasil, taxou os produtos brasileiros em 10%. No caso da China, taxou em 34% naquela época. E a maioria dos países, Flávio, decidiu esperar. O próprio governo brasileiro fez a opção por esperar. Esperar a poeira baixar, colocar o corpo diplomático para atuar e para agir e esperar no futuro próximo renegociar essas taxas. Bem, isso foi o que fez o Brasil. Mas a China não. A China começou a retaliar. A China retaliou em 34%, os americanos subiram para 84%. A China retaliou em 84%, os americanos subiram para 125% agora. Então, gente, olha que loucura. Produto chinês entrando no território americano, 125% de tributação. Produto americano entrando em território chinês, 84% de retaliação. E ao que parece, a China vai retaliar de novo hoje. Porque ontem à noite, o Trump anunciou o aumento da tarifa para a China e pegou todas as demais nações e baixou para 10%. Flávio, isso gera uma incerteza muito grande no mercado e no investidor. Sim. Muito grande. Em termos de logística, em termos de comércio global, em termos de reacelerar ou desacelerar a produção, tudo isso é uma decisão que cabe ao empresário, é uma decisão que cabe ao mercado. E essas idas e vindas do governo Trump têm atrapalhado muito. Olha, os analistas hoje se dividem. Tem muita gente que acha que isso é parte de uma estratégia do Trump para tentar rever a relação econômica dos Estados Unidos com as demais nações. E muita gente também diz que ele está um pouco perdido, exatamente sem saber que caminho vai tomar, ou buscando trazer um caos que a gente não vê para a economia desde a década de 30 do século XX, com a quebra da Bolsa de Nova York. Ali nós tivemos esses sobressaltos e esses desequilíbrios em termos de bolsa e de mercado. Pois bem, a gente está assistindo se repetir agora. E é muito perigoso porque a gente está vendo a olhos vistos e nus pela primeira vez, para muitos de nós, uma guerra comercial declarada entre Estados Unidos e China. A gente viveu o século XX, o século americano, estamos vivendo o século XXI, que é um século chinês. A China domina boa parte do comércio global, com as suas indústrias e com seu porto de logística, que é um dos melhores do mundo, e o mundo vai ter que aprender a viver à margem dessa disputa comercial entre China e Estados Unidos. Abre uma janela de oportunidades, abre, mas abre muitos desafios também, Flávio. Vou dar um exemplo para você. Pois não. A China vai parar de comprar soja dos Estados Unidos. Vai comprar soja de quem? Tem tudo para comprar soja brasileira. Pode ser uma excelente oportunidade para o produtor de soja no Brasil. Mas a logística para levar a soja do Brasil para a China é um negócio bastante complicado. Então, gera oportunidades, mas vai gerar muitos desafios, especialmente com essa questão da logística global. Olha, professor, o Trump com esse efeito ioiô, né? Sobe, desce as tarifas. Faltou para ele um pouco mais de planejamento, estudar melhor o que ele ia lançar antes de anunciar todas essas tarifações? Pois tarifas? É, Flávio. Para quem acha que é uma política desastrada, faltou. Ontem eu vi o William Vac, por exemplo, dando uma entrevista, falando nos seus comentários, que não parecia uma estratégia, parecia mais uma derrota, o fato de ter voltado atrás ontem na tarifação global e mantido apenas a tarifação para a China. Então, na cabeça de alguns analistas, o que o Trump está fazendo não tem nexo e lógica, né? Mas para quem é mais ligado ao Trump e para quem acompanhou o Trump na campanha, ele prometeu tudo isso. A gente não sabia que seria nesse ritmo alucinante,
Que a gente está aí com, sei lá, um tempo pequeno de governo, não chegou a 100 dias de governo americano, e você já tem aí uma aceleração nessas negociações comerciais. Ninguém imaginava que seria num ritmo tão intenso. E o mercado que sofra, né? O que a gente está assistindo com as bolsas de valores, cai, sobe. Gente, tem empresas, vou dar um exemplo da Tesla aqui, que é do Elon Musk, fabrica veículos. A Tesla perdeu quase 300 bilhões de valor de mercado, né? Com toda essa questão que envolve a tarifação. Hoje o mercado europeu, por exemplo, é um mercado que não tem interesse em receber produtos da Tesla, porque realmente tornou-se muito caro a entrada desse produto dentro do território europeu. Então tem prejuízo, as empresas são obrigadas a administrar prejuízos. Então é tudo isso que vai ter que ser levado em conta agora. O Trump já está passando por uma desaprovação que é recorde nos Estados Unidos. Nunca um presidente em início de mandato teve uma desaprovação tão alta. Por quê? Porque obviamente você vai levar uma crise, uma recessão para dentro do seu país. Se esses produtos não entram, a produção nacional tem que abastecer muito rapidamente o que está faltando no mercado. E ninguém consegue, nesse ritmo tão acelerado, substituir importações dessa natureza. Então, os americanos vão passar por um período turbulento, não tenha dúvida nenhuma disso. Aqui no Jornal da Cidade você ouviu o comentário de quem entende do assunto, ele é professor, historiador e cientista político, Hélio Borges, 7h17. Jornal da Cidade. Às 7h17, a elegância, a sofisticação que o seu lar merece estão na linha Firenze, a marca exclusiva da Casas d'Água. Acabamentos com design moderno e qualidade incomparável para transformar os seus ambientes. Diversas opções de revestimento a partir de R$17 o metro quadrado. O piso vinílico por R$57 o metro quadrado. A cuba de apoio redonda por 6 vezes de 65 mangos. E tudo com frete grátis. Consulte já a sua região. Renove sua casa com estilo e com durabilidade. Passe agora em uma das lojas da Casas d'Água ou acesse casasdagua.com.br e descubra a linha Firenze. Abração lá para Laodiceia, pro Dilson, Bruno, Júlio, Charles, também o Christian, pessoal da Casa d'Água, a equipe do Rodrigão. Aproveitar aqui e mandar um abraço pro meu querido amigo o Átila, que o Átila diz assim, professor, o Elon Musk vai pular fora do governo? Rapaz, olha, tudo indica que sim, viu? Não me parece que vai ser um casamento duradouro, não. Até porque ele já andou se estranhando com o principal homem do comércio norte-americano, o chamou de imbecil, e aí o cidadão chamou ele de montador de carro. O cara que fabrica carro, como ele fabrica, ser chamado de montador é quase desqualificante, né? Então, eu acredito, viu, Átila, que o Elon Musk não dura muito nesse governo Trump da forma como está, não. O Tom Bini pergunta, será que quanto mais o produtor exportar, maior será o preço do agro para nós brasileiros? Não sei, rapaz, a questão o agro brasileiro é uma potência, né? O agro brasileiro, Tom Bini, ele tem uma capacidade de se reinventar que poucas cadeias produtivas no mundo têm, porque a gente produz muito em um território muito pequeno. Tudo que a gente produz em 10% do nosso território. Então tem capacidade para ampliar, tem capacidade para ter tecnologia, tem capacidade para fazer manejo de solo, tem capacidade para repor recurso hídrico. Então aproveitar as oportunidades. Eu acredito que se você não consegue exportar, você vai ter que ter um olhar diferente para o seu mercado interno. Não tenha dúvida disso, né? E é o que boa parte do agro brasileiro vai fazer agora. Ou buscar mercados alternativos ou investir no mercado interno.